da história que o mundo, as pessoas que convivem no mundo, está ficando de mal a pior. E é uma coisa que vem se alastrando, e isso vem tomando, vem invadindo os corações das pessoas, e as pessoas já não conseguem mais, pastor Rogério, amar ao outro verdadeiramente, mas o que eles fazem gera em nós um descontentamento. E é justamente sobre isso que a gente vai falar nesta noite. A gente vai falar sobre dois fundamentos que o Senhor Jesus Cristo colocou para que nele nós aprendêssemos aquilo que é necessário para que se Vamos abrir, irmãos, vamos ficar em pé e abrir as nossas Bíblias para o Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. Mateus, capítulo 7, do verso 24 ao verso 27. Mateus capítulo 7, 24 a 27. Todos encontraram? Amém? Vamos para a leitura da palavra do Senhor. Todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E a todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tua palavra lida, pela oportunidade, Senhor, de estar aqui, sendo um instrumento teu para a transmissão da tua palavra. Ó Deus querido, nós suplicamos e pedimos que o Senhor esteja perdoando os meus pecados, esteja perdoando os nossos pecados nesse instante. Abre-nos, ó Deus, a porta da palavra, para que entendamos o recado do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, esses dois fundamentos que a Bíblia fala aí, nos coloca para uma visão que nós sempre vivemos desses dois fundamentos. A gente sempre olha para o homem que edificou a casa sobre a rocha e imagina uma casa feita numa rocha, em cima de uma montanha de pedra. E já para outra casa, vem à nossa mente que aquela casa foi construída numa areia fofa, onde aquele pedreiro, aquele homem que edificou aquela casa, aquele artífice, ele fez aquela obra. Jesus Cristo, quando fala desta parábola, ele sabia por que falava desta parábola, porque ele era um carpinteiro. Ele era uma pessoa que entendia do traçado, ele sabia o que era um esquadro, ele sabia o que era um formão, ele sabia o que era uma madeira, ele sabia fabricar algo para que aquela
gente tem que entender aí uma coisa, a gente vai agora aqui conjecturar de uma outra forma. A rocha que Jesus aqui está falando poderia ter sido colocada em cima da areia. Ele não está dizendo aqui especificamente que a casa foi colocada numa rocha que já estava lá, mas sim sobre uma rocha. E se a gente for olhar a miúde, aquele que procurou edificar a casa na areia é aquele que teve mais trabalho. Eu certa vez conversando com um homem que fazia casa, um pedreiro lá, experiente, ele disse: olha, construir casa em praia é muito difícil, porque aquela areia ali, ela é pouca e a gente tem que preparar bem a base, tem que preparar bem as estruturas para que aquela casa venha a ser construída. Mas aqui no texto, o Senhor diz que o prudente construiu em cima da rocha e o nécio construiu na areia. É interessante a gente observar que se a gente for colocar os dois construtores um junto do outro, aquele que procurou construir em cima da rocha foi aquele que teve menos trabalho do que aquele que procurou construir na areia. Mas aquele que procurou construir na areia, ele não quis ter o trabalho necessário para a edificação da casa. Ele simplesmente construiu a casa em cima da areia. Mas nós sabemos que para se construir uma casa em cima da areia é necessário que se coloque uma base muito bem feita. Obviamente que se fosse perguntado aos dois construtores em quem você gostaria de construir a sua casa, obviamente todos os dois diriam: olha, eu quero construir em cima dessa montanha que é a rocha, porque aqui eu vou ter menos trabalho, aqui eu só vou colocar os ferros, pintar o ferro, levantar a coluna, e a rocha vai ser já o meu alicerce e eu não vou precisar de mais nada. Porque na areia iria dar muito mais trabalho. Muitas vezes, irmãos, nós estamos pensando em construir a nossa casa. Estamos até já bem adiantados na construção da nossa casa espiritual, do nosso ser, do nosso corpo. E ali nós nos apegamos às facilidades. É aqui que eu quero que os irmãos entendam. As facilidades da construção da minha casa. Muitos de nós queremos construir uma casa, queremos ter uma casa bem edificada, onde os ventos, a chuva, o temporal, a adversidade vão bater nela e ela vai se sustentar. Mas para que isso aconteça, eu não quero ter muito trabalho. Eu não quero ter trabalho nenhum. Eu quero simplesmente ter minha vida assim como ela é. Irmãos, e o que tem destruído muitas pessoas, muitos lares, muitas igrejas, muitas agremiações, muitos trabalhos, muitos empregos, é justamente a falta. E eu não quero trabalhar, eu não quero ter trabalho na edificação da minha casa. E coisas acontecem. Lá em Isaías, capítulo 28, do 14 em diante, diz assim, preste bem atenção nessa palavra de Isaías. Ouvi, pois, a palavra do Senhor.
Senhor homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Portanto dizeis: fizemos aliança com a morte, e com a lei fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. A primeira coisa que eu quero falar aqui, irmãos, com relação à facilidade que eu quero em construir minha casa espiritual, é quando eu exerço uma vida de mentira. É quando eu sou um mentiroso com relação à minha vida. Eu sou um mentiroso no meu relacionamento. Eu digo que amo minha esposa, mas não amo. Eu digo que amo meu marido, mas não amo. Eu sou um mentiroso na igreja. Eu digo que vou louvar a Deus, mas na igreja eu não quero louvar a Deus. Eu quero fazer qualquer coisa menos isso. O texto diz mais. O texto diz que esses homens que fizeram esta aliança, eles fizeram aliança com a morte, porque no seu refúgio eles usaram de mentira e estavam, e debaixo da falsidade estavam escondidos. A falsidade tem gerado muitas coisas, irmãos, não só no mundo lá fora, mas também no âmbito. Pessoas que estão batendo no teu ombro, mas na realidade estão preparando uma armadilha para você. Pessoas que estão te abraçando, pessoas que estão te convidando para uma determinada função, mas ali existe uma armadilha, porque ali existe falsidade. O Evangelho, irmãos, não admite falsidade, não admite mentira. O salmista Davi, ele diz assim, no Salmo 51, ele diz: olha, o Senhor não se agrada mais de sacrifícios, de colocações, de louvores, mas ele tem um coração contrito e quebrantado. A este ele não desprezará. No texto que lemos, no verso 14, diz mais assim, verso 16: portanto, Isaías, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, e essa pedra já está provada, pedra preciosa, pedra angular, solidamente assentada, aquele que crê e não foge. Nós queremos construir a nossa casa. Aquele homem, ele tinha tudo para construir uma casa até em cima da areia, porque Jesus Cristo sabia que ali naquela região, uma região arenosa, teria que se colocar muitas pedras para que as casas resistissem. Mas aquele homem quis a facilidade. E quando a gente, irmãos, quer facilidade na nossa vida espiritual, a tendência é que quando venham as tempestades, observe que o texto ele diz logo o seguinte: ele diz assim: e caiu a chuva. A primeira coisa, vem logo aquela primeira dificuldade. A chuva começou a cair. Não é assim que a gente faz, né? Quando está lá fora, a gente está aqui no sol, ou então não está chovendo, aí começou a cair a chuva. É a primeira dificuldade, né? É a primeira coisa que a gente sente. Como caiu a chuva, eu tenho que procurar um abrigo. E a gente vai logo procurando esse abrigo. Depois ele diz assim:
que transbordaram os rios. Observe que até aí a casa permaneceu firme. Caiu a chuva, os rios transbordaram. A dificuldade agora passa a fazer parte do meu cotidiano. Eu tenho uma chuva caindo sobre mim, que é uma dificuldade, e agora quando os rios começam a transbordar, essa dificuldade já bate na minha porta. E depois ele continua dizendo: sopraram os ventos. Os ventos sopraram e a casa, e aqui diz mais o texto, que os ventos sopraram com ímpeto, com muita força, com muita violência. E por conta dessa violência e por conta dessa força, a casa que foi construída na areia veio a ruir. Foi grande a sua ruína. Irmãos, como é que está a construção da nossa vida espiritual? Será que eu busco a facilidade para uma determinada ação da minha vida espiritual? Será que é muito mais fácil para mim ser uma pessoa do mundo do que uma pessoa de Cristo? Será que é muito mais fácil para mim ser um mentiroso onde existe a falsidade do que ser alguém sincero, do que ser alguém que fale a verdade, seja ela que machuca quem quiser? Quando, irmãos, nos colocamos nesta posição de dificuldade, de querer cavar, de querer colocar ali a pedra, pois foi isso que o prudente fez. O prudente, a Bíblia diz que edificou a sua casa sobre a rocha, mas a Bíblia não diz que ele encontrou já a rochinha lá pronta, não. Ele pode ter muito bem ter cavado, ter preparado o chão, ter colocado a rocha ali, e ali ele edificou a sua casa. Ele teve dificuldades na sua casa espiritual para construir para que a sua casa resistisse aos intempéries do tempo. Muitas vezes também nós temos uma casa com facilidade porque não exercitamos a crença na proteção de Deus. E aí é muito difícil. E aí é quando as coisas vão se complicar. Porque quando não exercitamos, irmãos, a crença no Deus a quem servimos, quando a chuva começa a cair e quando os rios começam a transbordar, eu perco a minha fé. A minha fé que estava em atividade, agora ela já não está mais. Ela está desabando. Eu não tenho mais condições de orar, eu não tenho mais condições de cantar, eu não tenho mais condições de nada, porque a dificuldade bateu na minha porta. Nunca a gente imagina que as coisas ruins vão acontecer conosco. A gente escuta por aí: olha, aconteceu isso, irmão fulano, irmão Beltrano está doente, aconteceu aquilo ali do outro irmão. A gente escuta aquilo e até ora e até sente um pouco de compaixão, mas quando as coisas, irmãos, por esse tipo de coisa vem acontecer em nossas vidas, aí sim é quando Deus nos prova e diz assim: construí sua casa onde?
botasse o pé aí em cima da areia? Nada. Tua vida foi uma vida preguiçosa. Tua vida foi uma vida em que não te esforçasse em construir algo sólido, algo que possa ter sustentação nos momentos da adversidade. Foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz. Eu estava hoje falando na classe dos jovens a seguinte expressão: o que é que te garante que você, assim que morrer, vai para o céu? Quero que você fale do seu coração agora isso. O que é que te garante? O que é que te garante nesta noite que se você morrer hoje, você vai para o céu? O que é que te garante? Talvez você diga: não, Jesus me salvou. Isso está escrito aonde? Na palavra, é verdade. Está escrito na palavra. Mas o que é que garante a você? Você já imaginou? Você morreu e quando chegar na eternidade descobre que nada disso que é pecado existia ou existe? Você parou para pensar nisso? Parou? Já imaginou isso? O que é que te garante que você, assim que morrer, vai estar com Cristo? Porque até agora, ninguém que foi para lá voltou para dizer que é. Me mostre um. Não tem? O que nos garante, irmãos, a nossa estada no céu é simplesmente a fé. O crente vive por fé. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que crer. Eu tenho que colocar as minhas esperanças na rocha que é Jesus Cristo. Porque o apóstolo Paulo nos diz: olha, se nós esperássemos nas coisas deste mundo, seríamos os mais infelizes de todos os homens. E por que o apóstolo Paulo diz isso? Sabe por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque aquele que se entrega ao Senhor, ele diz assim: olha, não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E abandona as coisas do mundo. E se tudo isso, irmãos, fosse mentira, todos os prazeres da carne que você abdicou, teria sido tudo em vão. Mas o Senhor nos garante nesses dois fundamentos que aquele que edifica a casa sobre a rocha, o ímpio, os ventos vêm, a chuva cai, os rios transbordam, mas eu resistirei até o final. Eu resistirei até o final. É fácil resistir até o final? Não é fácil não. Só sabe isso quem passa por ele. Nós estamos aqui todos sentados, nós estamos todos aqui ouvindo, nós estamos todos aqui tendo o privilégio de estarmos respirando e colocando esta palavra no nosso coração. Mas quando a adversidade vier, dependendo, preste bem atenção nisso, dependendo de como eu trabalhei no meu alicerce, eu vou resistir ou não. O texto que acabamos de ler nos ensina a que, mesmo que seja na areia, mas coloque uma rocha lá para a sua casa ser edificada. Mesmo que seja em meio às tribulações, a areia é a tribulação. Mesmo que seja entre as tribulações, coloque a rocha para a sua edificação. Porque não sabemos o dia da manhã.
não sabemos a dificuldade que irá nos acertar amanhã. Hoje estamos aqui, estamos vivenciando um momento, amanhã não se sabe. No tempo, eu já falei isso aqui certa vez, vou repetir para alguns, no tempo em que Fidel Castro, ele lançou lá no país dele, em Cuba, a ditadura, ele lançou um decreto em que toda a religião cristã deveria ser abolida daquele país. E numa guerra chamada Sierra Maestra, lá em Cuba, ele mandou prender todos os cristãos que habitavam naquela região. E aqueles cristãos que estavam ali, existia um que era um missionário, e o nome dele era Hernandes. E ali aquele missionário, ele foi preso juntamente com sua esposa e suas duas filhinhas. E ali ele preso naquela cela, os generais, a mando de Fidel Castro, disseram assim: peça para que ele renegue a Cristo, para que sirva de exemplo para os outros cristãos. E ali o general chegou na cela e disse assim: Hernandes, você tem uma chance para você ficar livre, você, sua esposa e suas duas filhas. É você renegar a Cristo. Renega a Cristo, Hernandes. Eu não renego. Eu não vou renegar o meu Cristo. E dizem que as pessoas levaram ele até a grade da cela, e do lado de fora da grade da cela existia o paredão de fuzilamento. E naquele paredão de fuzilamento estava ali a sua esposa e as suas duas filhas. E ele disse assim: Hernandes, ali está a tua família. Renegas a teu Cristo e sairás daqui vivo com elas. E ele disse: eu não renego o meu Cristo. E os soldados metralharam a primeira filha dela. Caminha daí. E o coração dele se confundiu. O coração dele ficou muito entristecido, ficou muito abalado. E eles começaram novamente a perguntar a ele: Hernandes, ainda tens a tua esposa e uma filha, renegas ao teu Deus, renegas a Cristo? E ele disse: não, eu não renego. E metralharam a segunda filha dele. E ele olhou aquela situação e começou a chorar. E disse para a sua esposa: Maria, eu já não aguento mais. Eu não consigo mais ver mais a morte. Eu não consigo mais dizer que amo o meu Cristo, que vou ficar com Ele. E a esposa dele, ouvindo essas palavras, disse: não, Hernandes, não renegues ao nosso Cristo, porque saindo daqui estaremos com Ele. E ele chorando, e o general perguntando: ó Hernandes, você renega ao seu Cristo? Eu não aguento. Ela: não, Hernandes, não diga. E ele olhou para aqueles soldados e cantou uma canção dizendo assim: estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. Metralharam a esposa dele. Como estaríamos numa situação dessa? Como estaria a minha rocha? Como estaria a minha casa numa situação dessa? Será que eu
uma situação dessa, onde o ímpeto do vento aí bateu de forma violenta na vida deste homem e matou toda a sua família por ele amar a Cristo. Como estaria eu? Pergunto a você e a mim. Como estaríamos? Então é necessário, irmãos, que a minha casa não seja construída de forma relaxada, não seja construída em mentiras, mas seja construída em verdade, porque Deus é a verdade, porque Deus é a rocha, como diz aqui em Isaías, a pedra angular, a pedra onde os edificadores erguem a sua casa. E nesta noite nós possamos entender a questão de como eu estou construindo a casa, para que quando chegue os maus dias eu possa resistir aos símbolos, à destruição que se avecina. Porque não se engane não, o Brasil, a partir deste ano, muitas coisas terríveis, não sou profeta, não estou profetizando nada não, mas muitas coisas terríveis, pelo que a gente observa, vão começar a acontecer. Pessoas que não se conformam, jovens que não se conformam com a sociedade que estamos vivendo, políticos que roubam, políticos que maltratam e que jogam na população na revolta. Esta revolta irá se espalhar, irá destruir a paz que temos hoje. Mas está começando por aí. Hoje já está aí o tal de rolezinho nos jovens, até nos jovens, né? Esse ano da Copa vai ser o ano das manifestações, onde muitas coisas terríveis irão acontecer. Pessoas que matam os outros simplesmente pelo prazer de matar. Pessoas que destroem o seu semelhante simplesmente pelo prazer de ver o outro morrer. E se isso nos atingir, como eu estarei? Será que eu vou renegar o meu Cristo? Será que eu vou blasfemar o meu Cristo? Não. Nunca devemos blasfemar o nosso Cristo. Porque se assim fizermos, a nossa vida, a nossa casa, a nossa instituição, o nosso amor, o nosso espírito, tudo foi mentira. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que o Senhor coloque em nós o desejo, tire a preguiça dos nossos lombos, para que a gente possa construir a nossa casa verdadeiramente sobre a nossa. E Deus abençoe. Amém. Não sei se nesta noite existe alguém